Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 2. A palavra do Senhor diz assim: que pregues a palavra, insta, quer seja a tempo ou fora de tempo, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se às fábulas, ao conselho. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez te louvamos e te damos graça. Fala conosco ainda através da tua poderosa palavra, como o Senhor já tem falado nesta reunião. Esta é a oração da tua igreja, em nome de Jesus. Essa semana eu tive a oportunidade de conversar com alguns pastores, e dentre os temas que nós conversamos, estava a grande pergunta da atualidade: o que fazer para uma igreja crescer? E aí, irmãos, a mente do ser humano, acostumado com este mundo virtual, começa a aflorar, começa a ser criativa. A primeira resposta: pastor, para que uma igreja cresça, é necessário que se tenha curas, milagres, sinais, prodígios, porque o povo precisa ver as coisas acontecer. Segundo, a segunda resposta: pastor, tem que colocar a igreja em evidência nas redes sociais, porque as redes sociais hoje comporta 90% da população mundial. 90% das pessoas hoje passam a maior parte do seu tempo na internet. Por isso, tem que colocar a igreja, as pregações, os cultos nas redes sociais. Terceira resposta: pastor, para que uma igreja cresça, é necessário fazer estratégias como de uma empresa. As empresas usam o marketing para que possam divulgar a sua marca, e a igreja não é diferente. Precisa fazer coisas, marketing, propaganda, para que a sua igreja fique em evidência. Quarta resposta: pastor, para que uma igreja cresça, é necessário trazer novidades, movimentos. É necessário fazer coisas novas para que o povo possa ver a igreja trabalhando. Igreja parada não cresce. Mas eu não ouvi um evangelista Wanderson dizendo para mim: o que nós, pastores cristãos, e quem conhece a Bíblia sabe que o que faz uma igreja crescer é oração e pregação expositiva da palavra de Deus. O que realmente faz uma igreja crescer é quando essa igreja ora, é quando essa igreja conhece, examina e passa tempo estudando e aprendendo na palavra de Deus. Porque tudo isso que eu ouvi antes, pastor Belchor, sobre crescimento de igreja, são estratégias humanas de pessoas que não querem se atentar para que Cristo e os apóstolos falaram acerca do verdadeiro crescimento e saudável crescimento da igreja.
de fato fazer movimentos, fazer festa rave, festa neon e festa de culto quanto é tipo dentro de uma igreja, vai atrair pessoas. De fato, teve outra resposta, trazer comida para a igreja, né? Vai fazer o povo vir. Realmente, essas estratégias que foram ditas vão atrair pessoas para a igreja, claro que vai, mas nós não estamos preocupados em apenas ter uma igreja cheia, mas uma igreja que tenha qualidade espiritual, crentes verdadeiramente convertidos ao Senhor Jesus, que mais está se preocupando com a sua alma salva do que com algum like que vai receber na internet. O que faz uma igreja crescer, irmãos, todos nós sabemos e não estamos muitas vezes praticando quando deveria: oração e pregação do Evangelho. É a pregação do Evangelho somado à oração que vai trazer o crescimento saudável dentro da igreja. E aqui eu quero chamar a sua atenção. Quando Paulo escreve essa carta para Timóteo, nos versículos seguintes, no versículo 6, ele já está dizendo: quanto a mim, já está quase chegando a minha hora. Eu já vou quase para ser entregue como libação. Os meus últimos momentos da terra é esse, eu estou quase na hora da minha morte. Mas eu quero te dar um conselho, jovem Timóteo: pregues a palavra. Pregue a palavra. Irmãos, escute. O pregador Charles Haddon Spurgeon, pregador do século XIX, também conhecido na história da igreja como o príncipe dos pregadores, escreveu um texto muito conhecido na igreja. Eu me lembro quando eu fiz seminário 15 anos atrás, eu estudei sobre esse texto em sala de aula. E o título do texto é: apacentando ovelhas ou entretendo os bodes? Qual é o papel da igreja? Qual é o papel do pastor? Apacentar a igreja de Cristo ou ficar entretendo os bodes de plantão? E aí, no correr do seu texto, da sua redação, ele diz que só o diabo, para ter uma mente tão maquiavélica e tão estratégica, para colocar na mente dos pastores e dos pregadores, que um dos papéis da igreja é trazer entretenimento para eles, com o intuito de ganhar as massas, quando na verdade o nosso papel primordial, começando com Cristo, em Marcos 16:15, ide por todo o mundo e pregai. O nosso papel, irmãos, não é ser bobos da corte, não é servir de animador de plateia, não é nos preocuparmos se a palavra vai agradar as pessoas ou não. Eu posso, irmão, pregar uma mensagem em que você vai sair daqui chateado comigo, mas eu tenho a certeza que no seu coração você sabe, Deus estava exortando a minha vida através daquela palavra. O meu maior objetivo como pastor dessa igreja não é apenas ser amado pelos irmãos e ser querido porque agrada as pessoas, mas é pregar uma mensagem que vai fazer você dizer não à tentação, que vai fazer você dizer não ao pecado, que vai você dizer não à fofoca no meio da igreja e se preocupar mais como está a minha alma diante de Deus. Porque é isso que nós temos que fazer aqui. Sabe como que é o nome dessas 4 primeiras estratégias de crescimento de igreja? É chamado de pragmatismo. Pragmatismo é quando eu me preocupo mais com o resultado do que com a forma de fazer. Aí eu não sei se é certo, mas está dando resultado. O povo está gostando, está trazendo gente, a igreja está enchendo. Pode continuar.
Isso é pragmatismo. É quando você faz as coisas visando os números, visando o resultado, visando os holofotes, visando aquilo que vão falar acerca de você, ao invés de fazer o certo, do jeito certo, mesmo que não agrade a alguns, mas que com certeza agradará aquele que te chamou para esta obra. Timóteo, pregue a palavra. Irmãos, nós não estamos aqui para entreter ninguém, não é para agradar ninguém. O meu objetivo, se Jesus voltar agora, se o arrebatamento da igreja fosse agora, eu quero ter a certeza que, começando aqui do altar até o irmão que está lá na porta, eu poder falar o seu nome diante de Deus, com todas as letras e vírgulas do seu nome, dizer: ó, está aqui o pastor Belchor, varão valoroso, que serviu na tua obra, que fez a sua obra com paciência, com excelência, com dedicação, e falou igual Paulo: combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a sua fé. Está aqui o teu filho, Jesus. E Jesus olhar para ele e falar assim: ó, vinde bendito do meu Pai, receber por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Esse é o meu papel, irmão, fazer com cada um dos irmãos que aqui estão presentes. Hebreus 13:17 fala que o pastor é que vai dar conta das ovelhas diante de Deus. Então o meu objetivo, a minha missão e a minha obrigação é pregar a palavra. Qual é o problema? Nós não estamos pregando a palavra hoje, irmão. Me desculpe, mas a maioria de nós hoje não está pregando a palavra, está pregando sobre ela. Estamos pregando sobre a palavra. Estamos apenas citando versículos e textos da Bíblia, mas não estamos pregando ela, a Bíblia, a poderosa palavra de Deus para o povo, ensinando o povo a verdade do Evangelho. E você sabia que essa igreja deste século, dos últimos 100 anos, é a geração que menos conhece a interpretação correta das Escrituras? Nós estamos numa geração que aprendeu com outros pregadores, com outros pastores, a pregar sobre a Bíblia e a contar histórias da Bíblia, que nós criamos um evangelho, segundo Paulo escreveu aqui, um evangelho segundo a nossa própria cobiça. Paulo orienta para Timóteo: Timóteo, pregue a palavra. Mas é pregar a palavra, irmãos, na fidelidade e na pureza da palavra. Sabe, parece que eu nunca me senti tanto peso como eu estou sentindo ultimamente, pastor Belchor, quando eu pego um microfone como esse. Porque todas as vezes que a gente pega um microfone como esse, você está falando algo para o povo. E nós, pregadores, pastores principalmente, vamos dar conta de cada palavra que nós falamos, irmãos. Isso é muito sério. Tudo que eu estou falando aqui, irmãos, inclusive eu tenho ensinado essa igreja a fazer isso nos cultos de quarta-feira, para começar, né? A anotar o que eu prego, a marcar o que eu prego, para depois me perguntar: pastor, será que isso que o senhor falou está na Bíblia mesmo? Será que o senhor não se equivocou? Não, você não vai estar me afrontando não, se você fizer com educação, com respeito. Se você me questionar sobre uma pregação minha, você vai estar me ajudando. Eu não sou perfeito, eu posso muito bem, em algum momento, por mais que eu prepare com muito zelo e muita dedicação, eu posso muito bem falar algo que não vai agradar. Mas sabe de uma coisa? Você pode, você tem o direito, você é membro, você é cristão, de falar: pastor, eu acho que não é assim. O senhor poderia me explicar melhor? Porque nós temos essa responsabilidade, irmãos, de pregar a palavra na pureza do Evangelho. O mesmo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 1, ele dá uma orientação. Ele diz assim, ó: e ainda, se um anjo do céu, ou se eu mesmo, pregar outro evangelho,
que não seja esse que já está posto, que é Cristo, que eu seja considerado anátema, maldito, amaldiçoado, porque o evangelho de Cristo, a Bíblia fala, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Querido, dentro da sua casa, no seu trabalho, na sua escola, dentro da sua casa, você também tem a responsabilidade de pregar a palavra de Deus na sua pureza. O que salva não é a sua retórica, não é a minha retórica, mas é o poder da palavra de Deus ministrada aos pecadores. Todos nós somos comissionados por Cristo a pregar o evangelho a toda criatura. Olha para quem está do seu lado e fala assim, ó, seja luz e pregue a palavra. Hebreus capítulo 4, versículo de número 12. O escritor aos Hebreus, que não se sabe quem é, alguns falam que é Paulo, mas não tem certeza do escritor. Ele diz no capítulo 4, versículo 12: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus é viva. Irmãos, não sou contra milagres, tem que ter. Não sou contra profecias, tem que ter. Não sou contra curas, tem que ter. Não sou contra manifestações de Deus, tem que ter. Mas anote na tábua do seu coração o que eu vou dizer. Se Cristo e a sua palavra não forem suficientes para você, nada mais será. Sabe o que não te contaram? É que os milagres, os prodígios e todos os sinais que aconteceram nos 3 períodos que a Bíblia menciona, que é o período de Moisés no deserto, o período de Elias e Eliseu e o período de Jesus e os apóstolos, só serviram para uma coisa: autenticar o ministério deles. Deus operou no deserto com Moisés para autenticar Moisés. Operou com Elias e Eliseu para autenticar o ministério profético. E operou com Jesus e os apóstolos para autenticar o ministério deles. Perceba que os milagres que Jesus operava sempre acontecia enquanto ele estava no caminho para alguma cidade com o intuito de pregar as boas novas do evangelho. Ou seja, os milagres aconteciam pelo caminho. Ele não ia lá exclusivamente, a não ser no caso de Lázaro, né? Exclusivamente para curar alguém. Ele ia para pregar. Mas no meio, irmãos, no caminho sempre vai aparecer alguém pedindo oração. Oração para você, para sua família, para alguém. E você tem que orar. Mas o objetivo da igreja não é esse. O objetivo da igreja é preparar um exército de salvos que estão munidos com a armadura de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 10 a seguir. Preguei isso ano passado. Todas as armaduras que Paulo menciona está apontando para a palavra. Calçar os pés, capacete da salvação, couraça da justiça, tudo aponta para a palavra. Repita comigo: eu preciso pregar a palavra. Aqui no versículo, ainda no versículo 2, tem uma palavrinha que diz assim, ó: insta, quer seja a tempo ou fora de tempo. Instas. O que é instas? Palavra diferente. Tem 2 possíveis traduções para essa palavra. Primeira, esteja preparado, a tempo e fora de tempo. Então algumas traduções vai dizer, pregues a palavra e esteja preparado. Instas é estejas preparado, é a primeira tradução. Mas a segunda tradução, a segunda interpretação que mais faz sentido no texto é: pregues a palavra e persevere, a tempo e fora de tempo. Porque persevere faz mais sentido do que esteja preparado. Porque se você continuar o versículo, você vai ver: persevere, aqui que ele fala, a tempo e fora de tempo. A tempo. Tem tempos na igreja
que é ótimo de pregar. O povo aceita, o povo recebe, o povo está com o coração escancarado para receber a palavra, e o pregador, ele não tem dificuldade. Tanto na igreja como em qualquer lugar, você prega a tempo oportuno e a mensagem, ela se encaixa como uma luva no coração do pecador ou no coração da igreja, e o poder de Deus se manifesta trazendo transformação em nossos corações. Por isso, ele diz: persevere a tempo, pregue enquanto está tudo bom, o caminho está bom para você, está tudo dando certo, está tudo favorável, está tudo te incentivando, não tem nada te impedindo, a igreja está com o coração aberto, então pregue a palavra. Mas ele diz assim, ó, mas também fora de tempo. Meu irmão, vai ter tempos que nem sempre o público vai estar aberto à pregação que você está ministrando. Eu já vi vários pregadores falando, né? Às vezes quando Deus usa eles para pregar uma mensagem assim de exortação dura, eles até brincam, né? Pedindo para Deus mandar segurança para poder sair da igreja, porque senão os membros pegam ele de cascudo, né? Por quê? Porque nem sempre você vai encontrar um público favorável, aberto e receptivo para a mensagem que você está pregando. Mas Paulo diz assim, ó, pregue e persevere nessa pregação, mesmo se as circunstâncias não te favorecerem. Persista, sabe por quê? Porque o compromisso do pregador é antes em agradar a Deus do que em agradar homens. E o Deus que nos chama, pastor Belchó, é o mesmo Deus que se responsabiliza pela nossa chamada. Então não tenha medo, pregue a palavra. E às vezes, nós temos que pregar uma palavra dura para o nosso marido, para o nosso filho, para as nossas esposas. Eu já fiz muito isso para minha mãe. Às vezes nós temos que pregar uma mensagem para um parente nosso. Esses dias eu falei aqui na igreja, eu tive que trazer uma palavra um pouco dura para uma tia minha. As coisas não estavam dando certo para ela, e ela começa a colocar a culpa em todo mundo, a ponto de colocar a culpa até em Deus. E a gente tem que deixar de lado os laços sanguíneos, o parentesco, e se colocar como um servo de Deus e pregar a palavra. Mesmo que seja um tempo inoportuno, pregue a palavra. Quem está entendendo isso, diga amém. Terceiro, olha o que Paulo está dizendo aqui, ó. Pois haverá tempo, versículo 3, em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças. Hoje está assim, irmãos. O camarada é pastor, o camarada é pregador. Às vezes ele não concorda com certas coisas que acontecem ou que é dita dentro da igreja. Ele sai da igreja, vai no cartório, registra a sua congregação, leva meio mundo de crente da igreja do pastor que ele congregava e abre o seu próprio ministério. E as pessoas que seguem são as pessoas que não estão suportando mais a sã doutrina. Hoje em dia, irmãos, engraçado que eu me considero um pastor até moderno. Eu sou até mente aberta, mas ainda assim me julgam por às vezes querer preservar coisas dos nossos antigos pastores. E tem coisas, irmãos, que não podem ser mudadas. Eu ouvi isso muito no Comep, né, esse ano. Tem coisas que precisam mudar, mas tem coisas que não podem ser mudadas. E nesse contexto do que estamos falando, irmãos, a pregação do evangelho, na sua essência e na sua pureza, não pode ser mudada. Não tem negócio, meu irmão. Porque o verdadeiro cristão, pastor, que é ovelha, ele vai sair da igreja com o lombo ardendo de tanta chicotada que vai receber do pastor, mas ainda assim vai dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, e eu estou firme ali naquela igreja. O bode, se você bater nele, ele te dá um coice, te dá uma cabeçada. A ovelha, se você bater nela, ela chora e continua lá, porque ela sabe que o alimento vem do pastor.
chegarão tempos em que não suportarão a sã doutrina. E aqui tem coisa, irmãos, dá para nós ficar aqui até meia-noite, né? Olha o que ele fala aqui. Não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, vão se cercar de mestres, segundo as suas próprias cobiças. Você já viu a quantidade de igrejas que abriram hoje, que estão totalmente fora da caixinha do evangelho? Hoje tem igreja para homossexual. Hoje tem igreja para quem é amigado e está em adultério. Hoje tem igreja para quem não é batizado nas águas e toma ceia se quiser. Não que a Bíblia condene, mas o ministério condena. Hoje tem igreja para agradar qualquer pessoa. Hoje tem igreja que diz assim, ó, você crê em Jesus? Creio, então você está salvo. Não, mas eu estou bebendo ainda. Eu ainda uso droga, eu adultério, eu assisto pornografia, eu faço tudo. Não tem problema não. Você só não vai reinar, mas você está salvo. Hoje tem igreja para tudo, irmãos. E aí para que alguém vai congregar numa igreja em que um pastor vai mandar você se consertar, vai mandar você dizer não ao pecado, vai mandar você respeitar seu pastor, respeitar pai e mãe, ser exemplo aonde você estiver? Para que eu vou congregar numa igreja dessa, se eu posso congregar numa igreja light? Mas vão chegar tempos em que não suportarão a sã doutrina. E aí ele fala uma coisa interessante. Sabe o que vai acontecer com essas pessoas? Vai dar coceira nos ouvidos quando alguém falar de Deus de verdade. Vai começar a coçar. Esse dia aconteceu comigo, pastor. Eu estava pregando numa igreja. E quando você prega na igreja que não é a sua, você prega mesmo com vontade, né? Você prega daquele jeitão que o povo gosta e Deus opera e você tem mais liberdade, porque você não está ali como ensinador, você está ali como um avivalista. Geralmente quando a pessoa chama um pregador, ela chama porque quer ver um avivamento na igreja. Então ela não vai chamar alguém que é teólogo para dar um ensino. Ele vai querer um pastor mais avivado. Então eu fui pregar na igreja mais ou menos assim. E eu estava pregando e eu misturava a mensagem entre um pouquinho mais de eloquência e a palavra de Deus que fere. A Bíblia fala que ela separa até juntas e medulas, alma e espírito. E eu vi uma pessoa assim, ó, fazendo assim enquanto eu pregava. Sabe, dando comichão nos ouvidos. Eu lembrei de Paulo na hora. Porque vai chegar dias que não vão suportar mais a sã doutrina. Vai dar coceira nos ouvidos. Para não ouvir um evangelho que confronta. Um evangelho que aponta o erro. Um evangelho que mostra o seu pecado. Não vão querer. Vão amontoar para si os seus próprios mestres. E aí fala algo interessante. Além de dar coceira no ouvido, deixar a igreja pura e começar a seguir outros mestres, ele fala que vai dar ouvido para fábulas, para conto da carochinha, para histórias para boi dormir, para conversa fiada, para historinhas que agradam e massageiam o ego, né? Quer ver uma boa aqui? Tenho certeza que você conhece. Ô lindo! Quem já ouviu esse camarada? Lindo! Ele fala igual bebê, porque ele quer agradar. Já viu esse pregador? Ele quer agradar, ele não está preocupado com a sua alma, ele quer te agradar. Então ele faz aquele biquinho de nenê, ele faz lindo e linda, fazendo biquinho. E as pessoas gostam. É um palhaço ensinando a sua plateia. Deus está atrás de pastores que preguem a palavra a tempo e fora de tempo, mas que persevere em pregar. Irmãos, eu não tenho outra coisa para entregar para essa igreja a não ser a exposição fiel da palavra de Deus que transforma a vida do homem. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui, diga aleluia. Glória a Deus. E para encerrar, já passei da conta, né? Tem uma palavra de John Wesley, do século XVIII, fundador do movimento chamado metodista, que é uma das igrejas históricas. Igreja metodista hoje é uma das maiores igrejas pentecostais que nós temos no Brasil, depois da Assembleia de Deus, é uma das maiores. Tem a metodista do Brasil, metodista wesleyana, e ele tinha uma frase. A frase mais famosa de John Wesley era a seguinte: ponha fogo no seu sermão, ou ponha seu sermão no fogo. Não adianta também, irmãos, pregarmos só no poder da intelectualidade, da sabedoria, da teologia.
Não adianta eu ministrar uma palavra só usando sabedoria que eu adquiri em seminário. É necessário pregar a palavra no poder, no fervor, na unção do Espírito Santo de Deus. Quem convence o homem é o Espírito Santo de Deus. Quem aviva a igreja é o Espírito Santo de Deus. Quem transforma corações da palavra é o Espírito Santo de Deus. Quem usa a boca do pregador é o Espírito Santo de Deus. Quem opera maravilhas é o Espírito Santo de Deus. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui nessa noite? Tem que pregar no poder do Espírito Santo de Deus. Coloque-se de pé em nome de Jesus, queridos. Senhor meu Deus, meu Pai, nos colocamos na Tua presença, Te louvamos, Te engrandecemos e bendizemos ao Senhor na beleza da Tua santidade. Pai, continua falando, operando, agindo, ministrando em cada coração nesta noite. É o que nós Te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.